Pessoal, boa noite. Boa noite. É uma alegria estar aqui novamente no Centro Espírita Vinhas do Senhor para mais uma noite de reflexão, mais uma noite para a gente pensar um pouco sobre os ensinamentos do Cristo nosso Deus. Então, para a gente iniciar o nosso trabalho de hoje, vamos fazer a nossa prece inicial. Mas antes também o meu boa noite a você que está aí pela internet, nos acompanhando pelas redes sociais. Também é sempre uma alegria estar aqui e ter você aqui com a gente. Então vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, esquecendo as nossas tarefas do dia a dia. Vamos estar aqui neste momento realmente de corpo e de alma, para que nós possamos aproveitar cada minuto deste momento. Vamos pedir a Jesus, nosso irmão, que nos ajude na compreensão da lição de que hoje será dada aqui. Principalmente que nós possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia, em todos os momentos, principalmente diante das adversidades. Vamos também pedir à espiritualidade amiga que ela faça uma visita a todas aquelas pessoas que nós colocamos os nomes ali na caixinha, que ela leve até elas o consolo, o conforto, a força necessária para seguir nesta caminhada. Que nossa noite seja bem proveitosa e que nós possamos sair daqui hoje bem melhor do que nós chegamos. Que assim seja. Então, o tema que eu propus para que a gente reflita essa noite são os nossos sofrimentos. Qual o porquê dos nossos sofrimentos? O porquê que nós passamos por tanta dificuldade na nossa vida aqui na Terra, encarnada? O porquê que tem pessoas que têm uma vida tão difícil, tão sofrida, e outras pessoas que têm às vezes uma vida tão fácil, pessoas que têm condições boas, pessoas que têm uma vida realmente, posso se dizer, perfeita, e outras com tantas dificuldades, outras passando por coisas tão difíceis, né? Por que será que é necessário que a gente passe por todos esses padecimentos aqui na Terra? Por que será que Deus permite que a gente sofra? Por que será que Deus permite que as pessoas passem por situações tão difíceis? Será que esse sofrimento tem algum propósito? Será que tem alguma explicação lógica que faça a gente entender tudo isso que às vezes acontece com a gente? E esses nossos sofrimentos, será que eles poderiam ser evitados? Será que a gente pode amenizá-los de alguma forma? De quem é a culpa de tudo isso que a gente passa aqui encarnado na Terra? Também vamos falar um pouco sobre o bem sofrer e o mal sofrer. Vamos falar um pouco sobre a resignação, o que é exatamente isso, o que é ser uma pessoa resignada. Vamos entender por que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Depois que a gente refletir aqui, será que a gente vai conseguir entender o que ele quis dizer? E qual a recompensa que a gente passa, que a gente tem depois de todos esses infortúnios que a gente sofre aqui na Terra como encarnados? É tudo isso que a gente vai pensar um pouquinho essa noite. Então, para a gente iniciar aqui a nossa reflexão, a gente tem que primeiro partir de um ponto que todos nós estamos encarnados aqui na Terra, nós ou já passamos por algum tipo de sofrimento, ou estamos passando neste momento atual agora, ou ainda vamos passar. Isso é um fato. Todos nós temos as nossas atribulações, tristezas, mágoas, sofremos às vezes humilhações, situações adversas, muitas vezes passamos por reveses financeiros, por traições, por mágoas, perdas, e essas são terríveis, né? E nos vemos ali perdidos. Isso é um fato, todos nós passamos com mais intensidade ou com menos intensidade, mas todos nós encarnados aqui na Terra passamos por isso.
E a primeira explicação por que todos nós passamos por isso é porque nós somos imperfeitos. Nós estamos aqui no planeta Terra, um mundo de provas e expiações, onde estão encarnados, na grande maioria, espíritos imperfeitos. Uns com mais imperfeições, outros com menos imperfeições, mas todos nós estamos aqui porque temos débitos, porque temos coisas a quitar. Então, partindo desse ponto, que todos nós somos imperfeitos, temos débitos, temos contas a quitar, é que a gente começa a entender o mecanismo desse nosso sofrimento. Só que normalmente o nosso sofrimento chega em forma de dor, dor física, dor moral, as dores às vezes materiais, mas todas elas surgem porque em algum momento da nossa existência, seja aqui na Terra agora, essa encarnada, ou em existências anteriores, nós ferimos as leis do Pai, as leis cósmicas. Uma delas, dessas leis cósmicas, é a lei do livre-arbítrio. Nós sabemos que nós somos livres para escolher, mas nós somos também obrigados a colher. Tudo que nós plantamos, seja bom ou seja ruim, nós somos obrigados a colher. Porque são as nossas ações de hoje que refletem os acontecimentos da nossa vida futura, tanto aqui na Terra como em outras encarnações. E muitas vezes são os frutos das nossas ações, do nosso livre-arbítrio em encarnações passadas, que nós estamos sofrendo o efeito dela aqui agora. Então, a lei de causa e efeito está aí. Somos livres para escolher, mas obrigados a colher. Também tem a lei de causa e efeito, está diretamente ligada ao livre-arbítrio. Porque para toda ação que eu faço, existe uma reação. Aí o conceito é o mesmo. Ações boas, as reações também serão boas. Ações negativas, as reações também serão negativas. Como eu disse, para tudo que eu estou passando neste momento, ou já passei, tudo que acontece na minha vida é um efeito de uma causa que eu procurei no passado, seja um passado mais perto ou um passado muito mais distante. E toda vez que eu firo uma lei divina, eu preciso reparar, seja um ferimento pequenininho ou seja um grande. Nada pode ficar em desarmonia com as leis cósmicas, com as leis do Pai. Tudo é preciso reparar. Então daí a gente começa a entender um pouquinho de onde vêm os nossos sofrimentos. Os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas mazelas, todas elas são inerentes do uso do nosso livre-arbítrio, ou melhor, do mau uso do nosso livre-arbítrio. Sofremos porque fizemos escolhas erradas. Sofremos porque em algum momento ferimos essas leis e que precisam ser acertadas. São os meus atos. A grande maioria dos nossos sofrimentos são os nossos atos, somos nós mesmos que procuramos. Existe também aquele sofrimento, que nós vamos ver daqui a pouco, que não é exatamente causado por isso, são quando nós buscamos uma provação, mas eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas então, partindo desse princípio que nós somos os causadores de todos os males que acometem nós mesmos, nós vamos partir da seguinte origem. Os sofrimentos que nós causamos na nossa existência atual, que normalmente são causados pelas nossas vicissitudes, pela nossa imprudência, pela nossa vaidade exagerada, pela nossa impulsividade. Emmanuel fala pra gente, pelas suas tendências sabeis porque sofre.
Então, se eu estou passando por dificuldades ou já passei, o primeiro lugar que eu devo procurar a origem é nos meus atos que eu fiz aqui mesmo encarnado. Por exemplo, uma vida desregrada. Pessoa que às vezes come exageradamente, bebe exageradamente, deixa os vícios tomar conta, o álcool, o cigarro, a privação de sono, não se cuida. Essa pessoa vai ficar doente. A doença lesiona seu corpo, vai aparecer em algum determinado momento. E aí? Ah, mas coitada de mim, eu estou sofrendo à toa? Não estou. Eu procurei esse sofrimento. Eu levei uma vida desregrada. Pode ser uma das causas das nossas doenças. Quantas doenças e enfermidades decorrem da nossa intemperância e dos nossos excessos? É lá que a gente tem que procurar também. Por exemplo, se eu tenho um filho que dá muito trabalho, um filho com dificuldade de relacionamento, de atitudes, as nossas ideias não combinam. Será que em algum determinado momento eu não falhei como pai, como mãe, na educação dele, na orientação dele? Será que eu não fui omisso? Negligente? Quantos pais são infelizes porque não combateram desde o princípio as tendências dos filhos? Então, nem sempre é brigar, mas é um espírito difícil que eu aceitei, nem sempre. E infelizmente a gente tem visto isso em crianças pequenininhas. Os pais negligentes, omissos. A educação dos nossos filhos são responsabilidade nossa. E aí depois começam esses processos de sofrimento por falha mínima. A gente precisa ver, precisa olhar para dentro de nós mesmos. De repente, se eu tenho um emprego ruim, será que eu busquei me qualificar? É uma coisa que a gente tem que pensar. Eu estudei, procurei fazer curso. Se eu estou muito descontente com a minha vida, se nada está bom, se está tudo ruim para mim, será que é a responsabilidade do outro? Ou será que eu sou uma pessoa que quer tudo, ganancioso demais, me deixo levar pela ganância, pela inveja? Ó, meu vizinho tem um carro bom, eu quero também. Olha, a fulana veste roupa de marca, eu também quero. Eu preciso me questionar, porque isso me causa sofrimento. Mas às vezes é um sofrimento que nós chamamos de sofrimentos evitáveis. Se eu tenho revés financeiro, será que é porque eu não gastei demais? Fiz dívida maior do que eu posso pagar, gastei mais do que eu ganho? Eu vou estar passando por uma dificuldade, mas poderia ter sido evitado. Nós precisamos pensar se muito do que nós passamos em nossa vida não é fruto das nossas más ações. Aqui, encarnado agora, dessa vida. Kardec fala pra gente lá no Evangelho segundo o Espiritismo que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem-se friamente a sua consciência pela fonte dos males que lhe atingem e verão que frequentemente você poderia dizer: se eu tivesse feito aquilo, ou se eu não tivesse feito aquilo, eu não estaria nessa situação que eu estou. É o que eu deixo para você pensar hoje. Será que o que eu estou passando poderia ser evitado? E eu, sabendo onde que isso começou, eu posso dar um passo diferente, eu posso mudar as minhas atitudes para que esse sofrimento ou melhore, ou abrande, ou até se extinga. Chico falava pra gente que eu não posso fazer um novo começo, mas eu posso começar a fazer um novo fim. Então, se a causa do seu sofrimento é atual, se você diagnosticar que ele está acontecendo aqui nessa vida sua, encarnada, por coisas que você fez aqui encarnado, você pode tentar mudar. Está nas suas mãos. Esse é um tipo de sofrimento. Mas também existe aqueles sofrimentos que nós passamos pela nossa vida, sem que nada que a gente tenha feito aqui justifique a gente estar passando por eles. São aquelas dores mais difíceis, né? Aquelas coisas que realmente são profundas, que chegam e avassalam a gente.
Normalmente, o principal delas, né, a morte violenta, ali, inesperada, às vezes de barrindo da família, ali, do pai, de uma mãe, que deixa órfãos, a perda de um filho, que é uma coisa terrível. O que eu fiz para merecer isso? Normalmente é o que a gente se pergunta, não é verdade? As deficiências físicas, eu posso estar perfeito hoje, sair daqui, ser atropelado, de repente ter o corpo mutilado. Ou aquela criança que já nasceu com uma deficiência, ou física ou mental, um bebezinho, inocente, pequenininho, já com um sofrimento que vai marcar a vida toda dele. O que ele fez para merecer isso? É o que a gente às vezes se pergunta. Pessoas que têm pais difíceis, violentos às vezes, que marcam a vida dos filhos para toda a vida. A gente muitas vezes se pergunta. Mas acredito, isso também é um efeito de causas que nós fizemos lá em vidas passadas, ou na outra, ou nas outras, muitas encarnações atrás. Em algum momento da nossa vida, se nós não achamos a causa dos nossos sofrimentos aqui, é de vidas anteriores que nós precisamos resgatar. Não é por acaso. Nada é por acaso. Por exemplo, se eu tenho pais difíceis, violentos, que marcam a gente, será que eu fui um bom filho na outra encarnação? Será que eu não fui o algoz do meu pai? Que me aceitou? Tudo bem, eu estou dizendo que eu não estou justificando que ele seja violento. Ele não voltou para isso. Mas eu tenho a minha parcela de culpa no que está acontecendo comigo. Por exemplo, se eu venho com uma deficiência física ou mental, a literatura espírita está aí mostrando que normalmente são pessoas que se suicidaram, feriram o seu perispírito. E aí precisam vir com essa deficiência, precisam e pedem, porque nós pedimos passar por isso. Quando nós desencarnamos, que nós retomamos a nossa consciência total que nós somos espíritos, e que não foi para aquele determinado fim que eu vim aqui na Terra, ou seja lá qual país que eu estava, qual planeta que eu estava, eu peço, olha, eu errei, eu feri aquela pessoa. Então eu quero encarnar novamente, eu quero ser ferido também, para que eu sinta pouco que o meu irmão sentiu e para que eu repare aquilo que eu fiz. Então, por mais difícil que seja o sofrimento que eu estou passando, primeiro, fui eu que procurei, eu que fui a causa dele. Eu feri as leis de Deus e eu pedi para passar por ele, eu estou passando por ele. A gente vê muitas vezes mulheres querendo ter filhos, casais, né, em geral, não conseguem, né, infertilidade. Será que eu não abortei em vidas passadas? Será que eu não contribuí para aborto em vidas passadas? É a pergunta que se deve fazer. Nenhum sofrimento que nós passamos é acaso, sempre tem uma causa. Vou insistir muito nisso hoje. Nós que procuramos, nós ferimos a lei de causa e efeito. Então nós temos que reparar. Sofrimentos de causas atuais e sofrimentos de causas anteriores. Quando eu não encontro a causa do meu sofrimento nessa encarnação, são de causas anteriores. O único sofrimento que é o menos comum, mas que existe também, é aquele espírito que já com certo nível de evolução maior, que não precisa passar pelo sofrimento desse tipo, que a maioria de nós passamos, ele pede a espiritualidade lá no seu plano reencarnatório para que ele possa evoluir mais rapidamente. Então ele pede uma provação difícil. Olha, eu quero passar por determinada coisa, eu quero receber um espírito endurecido que eu não conheço, mas eu quero receber ele como filho para me ajudar ele e para me adiantar o meu sofrimento. Mas é a minoria. A grande maioria de nós sofremos porque nós mesmos que causamos todo esse tipo de sofrimento. Então, todos eles são consequências das minhas escolhas.
Não existe um culpado. O importante aqui essa noite é que nós tenhamos isso claro em nossa mente. Que os nossos sofrimentos são justos. Que é um processo de depuração de nós como espíritos que nós precisamos passar. Que nós não somos vítimas. Não existe vítima. Nós somos a causa primeira de todos os nossos sofrimentos. Nós somos responsáveis diretos. Nós que causamos. Porque se não fosse assim, se fosse de outra forma, vamos pensar com lógica. Seria muito fácil a gente culpar alguém pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dificuldades. Ah, mas minha vida é difícil porque meu pai não me ajudou, não me deu oportunidade, não pude estudar, não me deixava fazer uma faculdade, não quis pagar por mim. Dando a responsabilidade na mão de outra pessoa. Ah, mas eu sofri um acidente de carro porque aquele motorista ali foi imprudente. Será que foi só ele? Nós devemos nos questionar o tempo todo, para a gente não passar a responsabilidade dos nossos sofrimentos para outra pessoa. E principalmente, não passar a responsabilidade dos nossos sofrimentos para Deus. Deus não é o responsável pelos nossos sofrimentos. Porque se fosse dessa forma, Ele não seria justo. Nós sabemos dos atributos do Pai. Justo, bondoso, amoroso. Como que um Pai justo, bondoso e amoroso deixa uma pessoa sofrer? É o que a gente escuta muito aí, às vezes, principalmente em grandes tragédias, em grandes comoções. Por que Deus deixou isso acontecer? Deus não deixa nada. Aliás, Ele até deixa, mas sabendo que existe um propósito. Uma palestra do Haroldo Dias, ele conta um caso pessoal dele, que ele foi levar o filho para tomar uma medicação intravenosa no hospital. E quando ele estava chegando ali perto do hospital, o filho dele já começou a chorar, já começou a ficar nervoso. E depois que ele entrou no hospital, não deu 10 minutos, o hospital inteiro sabia que o filho dele ia tomar essa medicação. Porque ele gritava, ele esperneava, ele não queria, ele pedia ajuda: pai, socorro, me tira daqui, me ajuda, meu pai. E ele conta que, como pai, ele sabia que aquilo era necessário para ele, para o filho dele. Então ele disse que ele abraçou o filho, ele falou: meu filho, você precisa disso. É um remédio que vai fazer bem para você. Você precisa passar por essa experiência. Mas eu estou aqui, me abraça, que vai dar tudo certo. E é exatamente isso que Deus faz com a gente. Ele deixa que nós experimentemos desse remédio amargo, que não é fácil, mas sabendo que é necessário para a gente, que nós precisamos passar por toda essa dificuldade, por toda essa aflição. Ele é um pai zeloso. Ele não deixa o filho ficar no erro o tempo todo. Nós temos que aprender com nossos erros. Ele permite, mas ele também fala: eu estou aqui. E Deus está do nosso lado o tempo todo. A espiritualidade amiga está do nosso lado o tempo todo. E a maior prova da bondade de Deus para a gente é a reencarnação. Porque reencarnação nada mais é do que uma oportunidade. Uma oportunidade para quitar os débitos. Uma oportunidade para a gente pagar todas as dívidas que nós temos. E não é só uma vez que Ele permite, não. É 2, é 3, é 10, é milhares de encarnações. Quantas vezes você precisa, quantas vezes você erra, Ele te perdoa e fala: volte e faça novamente. Mas é claro, a lei de causa e efeito está aí. Você errou, você precisa reparar. Você precisa arrumar a bagunça que você causou. Mas pode voltar. Olha que Pai maravilhoso para a gente. É só através da reencarnação que nós quitamos as nossas dívidas. O Evangelho segundo o Espiritismo também fala: é mediante as diversas existências corporais que os espíritos vão se despojando pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e nos purificam. São o remédio
que limpa as chagas e cura o doente. Quando nós estamos encarnados, nós estamos doentes. A encarnação serve para que nós possamos nos depurar, nos curar. E ele ainda continua: quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Então, se eu sofro igual um condenado, é porque eu também fui danado. Fiz coisas grandes. Se meu sofrimento é grande, eu feri de forma muito grande também as leis do Pai. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar. Justamente isso. E mais, deve regozijar-se, pois será logo curado. Dele, da pessoa que está sofrendo, depende, pela resignação, tornar-se proveitoso o seu sofrimento e não estragar o fruto das suas lamentações. Não estragar o fruto com as suas lamentações. Do contrário, teria de recomeçar. Diante desse conhecimento que nós estamos tendo aqui, eu sei por que eu sofro, eu sei quem é o responsável direto. Diante de tudo isso, eu consigo entender o que Jesus quis dizer quando ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Jesus estava falando para a gente que o sofrimento é oportunidade. Por mais difícil que seja, não estou dizendo que é fácil. Nós sabemos que não. Cada um aqui, cada um que está nos assistindo, sabe pelo que cada um passa. Muito fácil estar aqui falando, cada um sabe o seu sofrimento. Mas sofrer é oportunidade, é a certeza de uma recompensa, não deste mundo, porque nós não somos deste mundo. Aqui nós estamos de passagem, mas o nosso sofrimento é certeza de um futuro melhor na morada do nosso Pai. Porém, esse sofrimento, ele está diretamente ligado à palavra resignação. Resignação, gramaticalmente, significa submissão à vontade de alguém ou destino. Mas espiritualmente significa ser passivo, ser paciente, aceitar as coisas como elas são. Ou ainda, resignação significa aceitar sem reclamar. É esse o objetivo do sofrimento. Essa é a chave para o bem sofrer. Bem sofrer é ter equilíbrio diante das situações adversas da vida. É saber que eu estou passando por determinado sofrimento, mas é por uma boa causa, tem um propósito. É saber que Deus é justo, que Deus é amor e que Ele está ali e nos ampara nas horas das nossas aflições. Manter-se equilibrado, compreender esse sofrimento como uma oportunidade. De tudo a gente pode ter uma coisa boa, de todas as coisas, por mais adversas que sejam, existe um lado bom. Quando a gente está sofrendo, a gente pode exercitar a nossa tolerância, a nossa paciência, a nossa humildade, a coragem diante das dificuldades, a confiança em Deus. A gente pode provar aí a nossa fé, porque muitas vezes nas horas do desespero nós perdemos a nossa fé. Quanta gente que fala, Deus não existe, ou não quer mais saber de Deus porque está sofrendo. Não, vamos aproveitar o sofrimento para nos aproximar ainda mais dele, pedir forças para que ele nos ajude a passar por aquilo. Porque quando a gente encara as nossas aflições, entendendo o porquê delas, nós não revoltamos. Para que revolta? Primeiro, revolta não adianta. Revolta não resolve o problema de ninguém. Então, para que revoltar? Para que me descabelar? Quando as dificuldades chegam para a gente, vamos buscar um equilíbrio, espiritualmente, principalmente. Porque só assim a gente consegue enxergar as coisas com clareza, buscar soluções ou buscar aceitar se a gente não pode mudar. Eu não estou falando que o espírita tem que ser insensível, nem apático, nem ausente, indiferente às coisas que acontecem com a gente, com a nossa família. Muito pelo contrário.
Nós temos sim o direito, o dever, se quiser, de chorar, de se entristecer, de passar, sim, sentir aquele luto, sentir a sua melancolia. Nós precisamos, todo mundo precisa passar por esse período de dificuldade. Sentir dor, sim, chorar, sim, mas ficar triste hoje, porque nós sabemos o porquê das coisas que estão acontecendo. Então amanhã, levanta a tua cabeça, aceita, agradece e segue, porque Deus não desampara. Olha como que a doutrina espírita é consoladora. Quando a doutrina espírita fala que ela é consoladora, é porque ela explica os nossos sofrimentos, explica que nós não estamos desamparados, explica que tem um porquê deste sofrimento que a gente está passando e nos consola. De que forma? Estou sofrendo hoje, mas vou ser feliz amanhã. E amanhã sempre é um novo dia. O sol nasce para todos. Basta a gente ter um olhar para ver o sol nascer e encarar as coisas de uma outra forma. Consolar não é tirar o sofrimento, não, mas é tirar o nosso desespero. É fazer com que a gente consiga enxergar a luz no fim do túnel. Essa é a beleza do Espiritismo na nossa vida. Essa é a beleza do conhecimento. Porque quando eu conheço, eu sei das coisas como elas são. Eu sei da realidade como é. E outra coisa, gente, Deus não coloca fardo pesado em ombro fraco. Por mais difícil que é o teu sofrimento, o teu fardo é proporcional às nossas forças. O teu fardo é proporcional à tua força. Por mais pesado que ele seja, você está carregando ele porque você é capaz. Porque até para a gente escolher os nossos sofrimentos, quando nós estamos ali, no nosso plano reencarnatório, olha, eu quero passar por isso, por aquilo, a espiritualidade fala, opa, tudo isso não, tudo isso você não dá conta. Você vai passar nessa encarnação só por isso, ou aquilo vamos deixar para a próxima, porque senão você não vai dar conta. Então, por mais difícil que é, nós vamos dar conta. Com calma, com coragem, dia após dia, na certeza que nós seremos recompensados. Kardec nos fala que a calma e a resignação na maneira de encarar a vida e fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor remédio contra a loucura e o suicídio. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa loucura, o que é? É o desespero, é o se sentir desamparado, é sentir que não há mais saída para aquele problema. E aí que acontecem as grandes tragédias, as depressões, pessoa que mata a outra, pessoa que se suicida. Quer tragédia maior? A pessoa que se suicida não tem fé na vida futura, acha que aquele problema pelo que ela está passando é o fim de tudo e não existe mais nada, então é melhor tirar minha vida. É um estado de perturbação. Então, quando a gente entende o porquê dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas dores, esse desespero, essa loucura que Kardec fala, não toma conta da gente. Porque se esse desespero toma conta da gente, se a gente começa a blasfemar, a perder a fé em Deus, aí começa o mal sofrer. O mal sofrer é justamente isso. É não aceitar as coisas que acontecem na nossa vida. É não se conformar. É deixar o melancolismo, o luto exagerado tomar conta da gente. Se revoltar, se blasfemar. Perder a fé em Deus, a fé na vida futura. Aí, uma coisa que vem pra gente para nos resignar e para que a gente aprenda, o sofrimento está aqui para que a gente aprenda. A gente perde toda essa benfeitoria que o sofrimento causa para a gente. E aí, a gente faz igual a mulher quando vai lá na loja de sapato pagar uma conta. Em vez de pagar a conta, sai com mais. Porque a gente veio aqui para quitar, mas não aceita, não é resignado, acaba adquirindo mais débitos. Quando a gente
se revolta, quando a gente não aceita, quando a gente não tem a responsabilidade pelos compromissos que nós assumimos lá no plano espiritual, nós acabamos adquirindo mais débitos aqui. Eu deixo de usufruir de todos os benefícios que o sofrimento traz para nós. E nós já estamos aqui aprendendo que o sofrimento, por mais difícil que é, nos traz coisas boas. Olha o que Kardec nos fala. Entre as nossas faltas, é preciso ressaltar a falta de submissão à vontade de Deus. Pois quem murmura nas aflições e não aceita com resignação, contrai nova dívida e perde o benefício que poderia retirar do sofrimento. Então, meus irmãos, olha aí. Primeiro, a importância da gente se instruir. Porque se eu sei as leis divinas, se eu sei o que a doutrina me fala, eu tenho conhecimento. Eu só vou mal sofrer se quiser. Aí a importância da gente se instruir. Para que a gente não fique ali rodando em ciclos, encarnações e encarnações. Porque se eu perder o objetivo dessa minha aqui, eu vou ter que voltar de novo. E voltar de novo, voltar de novo, voltar de novo. A gente não precisa aprender pela dor. Vamos tentar aprender pelo amor, pelo discernimento, pela razão. É isso que nós precisamos. O Evangelho ainda nos fala que as dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupará de séculos de sofrimentos na vida futura. É justamente isso que eu acabei de falar. Se eu venho aqui quitar e adquiro mais dívidas, é mais uma encarnação. De tantas as outras que eu já tenho. Porque nós somos imperfeitos, eu já tenho muitas aí para quitar. O que eu já estou devendo. Se eu venho aqui e adquiro mais débitos, é mais encarnação para mim. Então vamos aceitar. Por mais difícil que seja, a reclamação não leva ninguém a nada. Reclamação não resolve os nossos problemas. Vamos encará-los de frente, com lógica. Se a gente puder fazer alguma coisa para mudar, com os nossos sofrimentos atuais, vamos fazer. Mas se não, aceito e vida que segue. Vamos sofrer bem. As dores sempre existirão, em maior ou menor intensidade. A diferença é a maneira como nós encaramos ela. Até existe um desenho na internet, que é duas pessoas que caem dentro de um copo de água, uma ilustração. Mas uma se desespera e afoga dentro do copo d'água. A outra não, a outra boia, esperando ajuda. As duas tiveram o mesmo tipo de sofrimento, mas a maneira que uma vê o sofrimento é diferente. E ver o sofrimento de uma maneira mais leve nos ajuda a passar por ele de maneira mais leve. Essa é a recompensa dos nossos sofrimentos aqui na Terra, encarnados, passar por eles de maneira mais leve. Mas existe a recompensa também, que é a nossa vida futura. É a garantia de que eu vou voltar para o Pai, no plano espiritual, melhor do que eu cheguei aqui na Terra. Esse é o nosso objetivo. Eu vou estar quitando parcela das minhas dívidas, sem adquirir mais. Os sofrimentos é um remédio amargo, mas é necessário. Sofrer com resignação é saber que eu estou evoluindo, que eu estou aprendendo, que eu estou me depurando, melhorando consequentemente, me livrando de manchas que marcam o meu perispírito. A recompensa pela nossa resignação, pelo nosso sofrimento, é saber que a morte não existe para o espírito. Nada está perdido. Nós somos imortais. E a constatação de que a felicidade não é deste mundo. Estamos aqui porque precisamos estar. Tudo está certo diante do que o Pai deseja para nós. Então, meus irmãos, já finalizando, vamos encarar o nosso sofrimento com coragem, sem reclamação, com inteligência, buscando primeiro o apoio da espiritualidade,
está sempre aqui disposta e aposta para nos ajudar, buscando ajuda de familiar, de amigo, de um profissional quando necessário, médico, se possível, buscando ajuda em nós mesmos, fazendo o nosso autoexame, sabendo por que eu sofro, será que eu posso mudar aquela causa que está causando esse efeito? Sem desespero, sem revolta, para que a gente não perca o objetivo da nossa encarnação. Vigie, ore, sempre, sempre, sempre. A oração, a prece é sempre uma grande aliada. Vamos assumir o protagonismo pela condução da nossa evolução. Só depende da gente. Apesar das dificuldades, tenha alegria, uma alegria sincera, do fundo do coração. Você é um campo vibratório, atrai o que está em sua volta. Se você vibra positivo, você vai atrair positivo. Apesar das dificuldades, seja positivo. Tenha bons pensamentos, não se desespere. Mesmo com a dureza das nossas provas e expiações, tenha certeza de que você nunca está sozinho. A espiritualidade amiga te ampara, te inspira, te dá força para que você possa suportar os seus males, seja eles quais forem. Modifique o que está ao teu alcance, porque bem sofrer não é simplesmente sentar e cruzar os braços. Se eu posso fazer algo para que esse sofrimento seja amenizado, arregace as mãos e faça. Modifique o que está ao seu alcance. Mas se não está no teu alcance, aceite e siga. Não se desespere. Nada é por acaso. Não há nada que não possa ser reparado. Leve o tempo que levar, Deus vai estar sempre do seu lado, te dando uma nova oportunidade. E eu termino com as palavras do Espírito, a pronúncia em inglês, francês, me corrija se eu estiver errado, Hervé de la Cordaire, acho que é isso. Bem-aventurados os aflitos, poderia ser traduzido como bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provarem a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque esses terão multiplicado por 100 a alegria que lhe falta à terra, e depois do trabalho, o repouso sempre virá. É isso que eu tinha para passar para vocês essa noite. Vocês querendo aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, eu sugiro a leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título é Bem-aventurados os aflitos. A palestra foi toda baseada nele, mas lá no Evangelho tem muito mais conteúdo que vocês podem se aprofundar ainda mais. Ok, pessoal? Então agora vamos finalizar aqui a nossa noite. Mais uma vez pedindo a intercessão do Pai, recebendo essa energia positiva e agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradecendo a Ele pelos ensinamentos dessa noite. Que nós possamos bem sofrer, que nós possamos ter a fé, a coragem e a resignação diante das nossas dificuldades, que são muitas, mas sabemos que são necessárias. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para a cura dos nossos males. Que ela nos ajude e nos auxilie na nossa caminhada, pois caminhar é sempre preciso, por mais difícil que seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Livrai-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Uma boa noite, obrigada.